Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Lenita já chegou, vou fazer uma apresentação da live, uma apresentação também bem resumida da Lenita, linda, maravilhosa. A ideia da live, gente, é para discutir sobre a Feira Central. A Feira Central, ela tem uma importância muito grande para Campo Grande. Ela é um caminho para a gente entender como que a cidade se desenvolveu, né? Quais foram as vias que os gestores escolheram para fazer Campo Grande uma cidade. E a Feira Central de Campo Grande é um observatório muito interessante de interpretar, né? A Feira Central de Campo Grande fez parte da minha vida e fez parte de muitas pessoas que podem estar presentes por aqui. Meus pais vieram do Rio de Janeiro e se encontraram aqui em Campo Grande sem grandes oportunidades. E isso virou quando a gente se tornou feirante da Feira Central. Nós tínhamos uma barraquinha de incensos lá e se chamava Mysterium. Não era só de incensos, eram de produtos esotéricos, que a minha mãe chamava de produtos paranormais. Não, desculpa, sobrenaturais e não produtos naturais. O meu pai tinha uma barraquinha que era de produtos naturais. Vendia granola, vendia aveia, soja. E tudo isso era muito diferente para Campo Grande na época, porque a cidade ainda estava muito conservadora. E nós viemos do Rio trazendo algumas novidades, né, na época, nesse sentido. Tinha só uma lojinha aqui que se chama, acho que Vida Cigana, se não me engano, fica ali na Rio Grande do Sul, que trazia um pouquinho mais de esoterismo para a cidade, com tarô, essas coisas, né? Mas a gente trouxe bola de cristal, incenso, tarô e uma porção de coisa, né? As feiras, né? No meu mestrado, eu conecto muito com esse sentido de memória. Memória é cheiro, memória é paisagem, memória é sabor, memória é... São várias questões. No meu mestrado, eu digo que tudo é memória, assim como para alguns outros teóricos, tudo é cultura, né? E aí eu tento dizer que memória e cultura estão interligadas. Memória é cultura e cultura é memória. Agora, a minha convidada especial dessa vez é a Lenita Calado, que é uma referência que eu utilizei por todos os capítulos do meu mestrado, porque ela vai fazendo essa interpretação paralela de história de Campo Grande, ela passa pela época da ditadura militar até a contemporaneidade. Inclusive, ela me deu esse livro aqui, que é o nome do doutorado dela, da tese de doutorado, que era uma feira que a gente andava de chinelo, era uma feira onde a gente ia de chinelo. Esse título é muito interessante, porque sempre que a gente vai conversar com alguém sobre as diferenças entre uma feira, né, que era a feira de rua, e a feira agora de prédio, essa frase é muito dita pelos interlocutores. Agora eu vou convidar ela, maravilhosa, para fazer esse diálogo comigo. Algumas coisas. Olá! Oi, Lenita! Já Lenita estava esperando incrível! aqui. Ai, nossa, como eu tô feliz por essa live. Eu sou muito fã, eu falo isso toda vez que eu te encontro, toda vez que eu tenho uma Ah, oportunidade. obrigada, obrigada. E não sou só eu, vários acadêmicos da Federal que eu encontrei e descobriam que eu estava falando sobre a Feira Central, falavam, você já leu Lenita Calado? Então, assim, é uma literatura essencial para a gente poder falar Obrigado, sobre a feira. obrigado. Lenita, deixa eu te Oi. perguntar, por que você escreve tanto sobre a feira? Qual que era a sua relação com a feira?
Não, então, primeiro quero agradecer quem está participando aqui com a gente, né, nessa conversa. É a minha primeira live, então eu tô toda ainda assim, né? Mas como professor tem que ter professor tem que ter um pouco de jogo de cintura, né? Ainda mais agora, né? Então eu falo que o professor tem uma coisa de atriz, né, e ator, e para estar numa sala de aula a gente tem que estar. E agora a gente tem que estar atriz da TV ainda, né? Da telinha. Então, tipo, a gente tem que Aham. aprimorar. Então, eu tô nessa fase aí. Eu tô me aprimorando para virar uma professora atriz de telinha também. Atriz de Então, cinema. Juliana, a feira, como eu digo no livro, na apresentação principalmente do livro, o livro é o resultado da dissertação de mestrado e a tese de doutorado, na verdade, ela é sobre a Praça Ari Coelho. Inclusive, ainda não foi publicada, é inédito, mas já está nas publicações da UFGD, onde eu fiz o doutorado. Defendi em 2018. Então, eu sempre gostei muito assim, de trabalhar com a questão de cidade né, história assim, na graduação, eu fui numa pesquisa de uma disciplina, eu fui levada a pensar algum patrimônio de Campo Grande que eu quisesse estudar, era um seminário tal na graduação, e aí eu comecei a me perguntar o que era importante para mim em termos de patrimônio em Campo Grande. E eu tinha essa convivência com a feira muito grande. Eu tinha uma relação com a feira, desde muito pequena, inclusive narro no livro, também na apresentação, um desmaio que eu tive com 5, 6 anos de idade, assim, sendo levada pelo meu pai, e aí eu desmaiei nas barracas da feira lá, e era um registro de memória muito grande para mim, que era um desmaio, uma criança, então Uhum. muito, muito interessante essa ligação assim já emocional, né, com a feira. E daí, assim, a minha família convivia muito próximo ali, no local da feira, onde era na José Antônio, ali no entorno, né? Na José Antônio, Padrão Cripa e E Abrão Padrão Júlio Raio. Cripa, Abrão Júlio Rai. Os nomes mudaram depois de um tempo, né? Sim. É, então, na Abrão Júlio Rai, na verdade, né, que era o principal, e aí a gente morava ali próximo, bem próximo, a avó, avô, e aí a minha família também, eu morava na Pernambuco e na Arthur Jorge, e aí eu tinha essa relação. Então, quando eu fui no curso de História, eu já fiz o curso um pouquinho mais velha, né? Que eu já tinha tinha outro começo de outros cursos. E aí eu falei assim, eu vou estudar uma coisa que tem a ver com a minha relação com a cidade durante um longo tempo, do tempo da minha vida. Aí, inclusive, depois com os meus filhos, assim, a questão de escola, porque estudavam um tempo na Auxiliadora. Então, acabava indo ali no final de tarde, da quarta-feira, pegava na escola, passava na feira. E eu tenho um marido que na época era músico, né, de bar, é músico, mas na época tocava em bar. Então, eu também tive muita relação de ir de madrugada na feira, comer o sobá, comer o espetinho e tal. Então, tudo isso me levou, e aí o Chartier tem um texto que fala sobre o lugar social do historiador. Então, o historiador ele está distante da pesquisa, mas ao mesmo tempo ele não pode se distanciar tanto. Ele tem que ter uma certa relação com o seu objeto. E aí eu me senti, vamos dizer assim, apta a escrever sobre Campo Grande e a feira. A princípio, fui buscar o viés metodológico, que é a história cultural, como você disse. Comecei a pesquisar também sobre essa questão de história e memória, que vem alguns autores como Legoff e outros, o Halbwachs, falar. E aí eu comecei a ver que aquilo poderia realmente surtir efeito no meu mestrado e comecei a falar da feira. Então, Lenita, pode desculpa. falar. Eu queria que você contasse para as pessoas como foi a mudança na feira, assim, na linha do tempo de Campo Grande.
Então, a feira ela tem um registro oficial de início em 1925. Então, quer dizer, daqui 5 anos a feira estaria completando 100 anos, né? A feira. Então, você vê, a cidade tem o quê? 121. 121, se não me engano, né? Então, são a diferença de poucos anos do que se diz oficialmente que é o começo da cidade de Campo Grande, 1899, que ela se torna município, né, de Campo Grande, não é mais ligada a Nioaque, ao distrito de Nioaque, e ela vai, em 1925 já tem registro da feira, com o comércio, né, de produtos alimentares, né, de produtos ali que vinham de chácaras e de sítios da época para serem vendidos ali. O mais importante que eu acho do meu trabalho é justamente como eu terminei ele, a feira já tinha sido alterada, ela já tinha sido construída lá naquela área da ferroviária, né, da estação ferroviária. O que é mais, eu acho importante, que talvez eu tenha levantado, é o que significava a feira e o que ela significa hoje. Né? Hoje ou na época eu terminei o trabalho em 2010. Né? Então, ele foi publicado em livro em 2013, mas eu terminei de escrever em 2010. Então, lá se vão 10 anos aí. O que ela era após a mudança também? O que a população de Campo Grande, o habitante de Campo Grande, ele identificava como feira, a feirona. E aí, aquilo que você falou, o que era memória e o que era culturalmente aceito como pertencimento dessa cidade. E aí que eu fui tentando destrinchar essa coisa, peguei um pouco do começo, tem um pouco sobre esse 1925 para cá, mas justamente um pouco mais sobre 1977, que é a divisão e a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, a divisão territorial e a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, para poder colocar como ela faz parte também de uma ruptura do que o campograndense acha da sua cidade, do que ele percebe dessa cidade e o que ele, vamos dizer assim, tinha no imaginário. Então, ela entra num processo de ruptura da cidade como nomeada capital. Então, como capital, o que Campo Grande vai querer para si mesmo. E como esse Estado também cria essa história. Né? Porque a memória também é um construto social, né? Uma construção social. Ela vem dessa construção. Então, como se moldam ou se manipulam, não vou falar manipulam, que sempre parece que é uma coisa ruim, mas como se processam as memórias para que se construa uma imagem do que se teve para o que vai se ter. Então, essa é a discussão, geralmente, do historiador. É tentar unir numa temporalidade aquilo que se teve para o que se pretende ter. E era essa a ideia que eu queria que a feira fosse um exemplo dessa ruptura da história para ela poder seguir, né, nessa construção do campograndense, não, do habitante, né, porque até a imigração é enorme, então a gente... Geralmente eu tomo cuidado para falar isso, não falar o campograndense como se fosse o que tenha nascido, né, o nativo em Campo Grande, mas o que habita Campo Grande, que é uma construção de muitas pessoas de fora, né, como você mesmo disse. Você veio de fora e muitas pessoas. Então, existem alguns teóricos que falam sobre a feira, as feiras, né, serem um potencial... Peraí, vamos construir. As feiras, elas são marcos dos tempos da Idade Média, né? E elas passaram a ter no século XVIII um referencial para saber o que é uma cidade, né? Então, se tinha uma cidade, tinha uma feira. Era quase uma questão natural das cidades, né? Do comércio. E elas são, exatamente. E elas são também um ponto de troca de saberes, um ponto de troca de
informações, além do próprio consumo, né? E uma parte interessante de pesquisar na história é que sumiu muito arquivo sobre a feira na época da ditadura. Não sei se você viu isso dentro do Uhum. Arca também, tentou fazer essa pesquisa. O que você sabe a respeito, mais ou menos, da feira na época de ditadura? Não, então, eu fiz a minha pesquisa com relação à história oral, né? Para quem não é da área, às vezes fica achando que história oral é só aquela história que se conta de um para outro, mas história oral é um viés de pesquisa da história e é um viés que se trabalha com entrevistas. Geralmente a gente fala assim que não é depoimento, porque o depoimento seria uma coisa forçada, né? Aquela coisa, você vai na delegacia para dar depoimento. Então, que a gente trabalha com entrevistas às vezes, muitas vezes abertas. E com relação a esse período, geralmente eu pesquisei algumas, eu tenho, né, no meu trabalho, as entrevistas foram feitas, inclusive algumas com familiares, porque eles tinham, como diz, eles tinham essa ligação e tinham também, então isso também não invalida nenhum trabalho, eles também viveram, eles também experienciaram a história nesse momento. E aí alguns dos meus entrevistados, quando perguntados sobre a questão da feira com relação à época da ditadura militar, sempre eles se referiam como uma posição que não se podia ter, o que a gente não pode ter hoje, né? Aglomeração, por conta da Ah, pandemia. Então, pois é. o não poder aglomerar era uma regra dos comandantes da nação na época militar, né? Os militares não gostavam dessa aglomeração, né? Que juntavam duas ou três pessoas, aquilo poderia ser indício de alguma coisa contra o governo ou contra a situação, né? E então a feira, ela passou por vários momentos diferentes. Eu até digo isso, ela passou por várias transformações. E num certo momento, e que a gente entra aí depois quando Campo Grande se torna a capital, ela tem uma mudança maior, mais ampla, porque ela começa a ser um espaço de sociabilidade, a democracia começa a ser, né, a ter um fôlego para voltar, para se ter uma situação mais democrática. E aí os espaços começam a abrir e a feira começa a ser esse espaço de sociabilidade, esse espaço que as pessoas vão trocar ideias, vão trocar vivências, né, experiências. E na questão da época militar acontece isso, uma coisa até que dizem assim, as mulheres iam mais à feira, porque no pensamento, né, da ditadura, as mulheres não eram tão revolucionárias quanto os homens, né? Perigosa. Então, tão perigosas, não tinham tanto perigo. Apesar de, né, sabemos que existiam aquelas que estavam na luta também, na luta mais forte, né? Mas existia uma questão as mulheres eram aquelas que tinham que levar a comida para casa, né? O alimento, comprar, escolher, fazer a pichincha ali. Então era mais assim. Depois, eu acho um momento muito importante também, Juliana, da gente falar, em 1990 já. Então, quer dizer, já tinha, a divisão foi em 77, a criação do Estado, Campo Grande vira capital, há uma onda de migração dos habitantes de fora que vinham, das empresas, das pessoas que vinham para trabalhar. Aquela história que aconteceu agora há menos tempo com Tocantins. Ah, nossa, é uma cidade nova, aquela velha o brasileiro tem dinheiro correndo, tem não sei o quê, a terra é barata, vamos explorar, vamos não sei o quê. Foi assim que a gente chegou aqui, a minha família. Então, mas né? É uma história que se repete. E aí, em 90, há um movimento, não só em Campo Grande, mas um movimento mundial de o que a Fernanda Sanches escreve e fala muito bem sobre a transformação das cidades em cidades mercadoria. Ou seja, o capitalismo, de uma forma mais dura, chega para vender as cidades. E aí sempre as pessoas perguntam, mas como assim? Como que se nota isso?
Se nota, por exemplo, que até hoje existe concurso de prefeito, melhor não sei o quê, melhor administrador, não sei o quê. E isso também, mas aí por que queriam vender essas imagens das cidades? Justamente por um movimento que também estava crescendo, um movimento econômico, que é o turismo. Então, isso desencadeia algumas mudanças mais importantes ainda, nesses anos 1980, 1990, principalmente, na questão da cidade, com relação aos seus espaços, o que a Pesavento, uma autora, a Sandra Pesavento, dizia, que a cidade é um cronotropo. Um cronotropo seria o quê? Uma junção de espaço-tempo. Então, a cidade é um espaço temporal. E aí, essa junção, e aí em 1990 acontece que essas cidades, elas vão propor serem exploradas pelo turismo. Então, se vende uma imagem total daquela cidade para que ela seja encampada pelo turismo. E aí, alguns autores, eu gosto muito da observação do José Menezes, que trabalha com turismo e cultura, e cidades também, num livro, que agora eu não vou citar aqui, mas eu posso depois falar, mas é esse autor, é o José Menezes. Ele fala assim que muitas coisas, quando a gente entra, vamos dizer assim, a gente entra no papo do turismo. Por quê? Porque o turismo não é uma atividade econômica, ele é uma atividade econômica social, mas ele não é uma atividade econômica que privilegie a igualdade social, por exemplo. Por que eu vou dizer isso para você? Eu explico o que ele diz. Ele diz o seguinte, quando você abre um hotel, você pode ter 400 quartos. Você pode ter 100 funcionários nesse hotel. 100 funcionários de que qualidade? De que capacitação? De que nível de emprego? Geralmente o quê? Como se diz? Arrumadeiras, porteiros. Então, tipo assim, uma formação técnica básica. Tal. Quem é que ganha o dinheiro maior com o hotel de 400 lugares que tenha 100 funcionários? Quem é que é o maior beneficiado com o turismo? O que aumenta no turismo? O subemprego. Aquele que vende a foto, aquele que vende o acarajé na rua, aquele que vende a... Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Então, nos anos 90, vem esse bonde assim, de convencimento do turismo nas cidades. E depois, após esse tempo, lá no ano 2000, já existem estudos dessa época que dizem que os menos atendidos pelo turismo são aquelas pessoas que vivem nas regiões turísticas. Ou seja, vamos falar da nossa região aqui, vamos lá, Bonito, entendeu? Os menos atendidos são os donos da casa, vamos dizer assim. São os que vão querer ir na beira do rio quando está calor e não vão ter lugar, vão querer entrar, né, ser bem atendido, e às vezes o dono da farmácia ou o dono do restaurante já está de saco cheio de atender turista, de reclamação, então ele não tem um bom atendimento porque ele não é turista. Os preços são mais altos na cidade dele porque é uma cidade turística. Então, nós entramos nesse emaranhado mais ou menos aí, em 1990. E Campo Grande começou a ser vendida assim. Primeiro, como uma cidade, e aí eu dou um pouco de risada com meus alunos, eu sou nascida aqui, então não me leve a mal, né? Mas a primeira coisa é essa ligação com o Pantanal. E nós estamos muito distantes do Pantanal. Nós estamos muito distantes. Campo Grande não é a cidade pantaneira. Não, jamais. Não é, entendeu? Então, tipo assim, nós entramos nessa onda. E aí a feira entra nessa onda com projetos, inclusive alguns projetos, por exemplo, de 77 do Jaime Lerner, que
traz essa cidade no imaginário de quem tinha poder, ou seja, a cidade é construída a partir dos projetos de... Você que é arquiteto, você sabe dizer como é que é? Lei do solo, lei da... Lei de uso e ocupação do solo. Exatamente. Não, então. Mas quem é que determina isso? O Jaime Lerner, ele vem de Curitiba com o projeto de Curitiba, que fez projeto até em Dourado, se não me engano, e ele fez uma coisa que era afastar o trabalhador do centro da cidade. Era criar bairros com corredores, e aí eu estou falando, mas né, você que trabalha nessa área também com a questão urbana, é afastar o trabalhador, né? Então, bairros muito grandes, como Aerorancho, Moreninhas e tal, foram criados para quê? Para que esse trabalhador não usufrua dessa cidade central, essa cidade que é a cidade ocupada pela elite. Então, É o né? chamado de gentrificação, né? Isso, exatamente. É esse termo que o Gilberto Velho usa, alguns outros autores usam, né? Todos. Termo antropológico, né? E aí foi muito triste essa estipulação, né, do mercado imobiliário, digamos, né? Eu acho que foi tudo indica que foi ele que removeu a feira daquele perímetro da José Antônio com Abraão Júlio Rai. E assim, era uma característica muito peculiar da Feira Central. Meu pai lembrou aqui, né? A feirona era à noite, né? Ainda tem Então, essa característica noturna, mas não de virar à noite. Aquelas luzezinhas amarelinhas, aquelas tendinhas que a gente esticava. E assim, a criatividade, né, dos feirantes para chamar a atenção da sua barraca era muito ampla. aí, nesse ponto, tem duas linhas também. Quando você fala dessa coisa de cidade de mercadoria, a Fernanda Sanches fala o seguinte: existe uma linha que vai pela homogeneização e outra linha que vai para o heterogêneo. Então, o que quer dizer isso? O heterogêneo é aquele que vai ligar a cidade a coisas que só ela tem. Então, a exploração vem dessa elite, desse capital, sobre aquilo que só ela tem. A outra linha, que é da homogeneização, é ter na cidade aquilo que todas têm. Campo Grande, em 89, abre o shopping Campo Grande. Era uma questão muito grande, porque já se dizia, como uma capital não tem um shopping. Em 87, há um processo no Planurb, né, no órgão de planejamento urbano de Campo Grande, inclusive discutido também no meu trabalho, sobre a transferência da feira para um espaço fechado, né, assim, uma quadra fechada, para que ela fosse tirada da rua, mas ao mesmo tempo fosse transformada meio que num shopping. Ou que ali, naquele Segundo espaço, shopping de Campo Grande. fosse aberto. Mas isso era em 87, antes até do shopping em Campo Grande. Mas, aí que tá. Essa é uma linha de homogeneização. Infelizmente, talvez a Campo Grande tenha ido por essa linha, né? Porque, realmente, como disseram aí, a Feira Livre de Campo Grande, inclusive eu digo isso, ela era Feira Livre Central, né? Então ela tinha o livre no meio, que ela se ligava a esse movimento que você falou, das feiras, livre comércio, né? Sem muita regulamentação, sem muito imposto, sem muito monte de coisa. E ela passa a ser Feira Central, um condomínio, né? Que quando muda em 2004, ela se transforma num condomínio, inclusive que as pessoas pagam por pontos de luz, por pontos Paga caro. Então, pois é, eu já não posso falar muito, faz muito tempo que eu não vou à feira, então não vou nem entrar na questão, mas a feira passa ela é transformada. Então, quando eu comecei falando aqui na nossa live, nesse encontro aqui, que a feira, daqui 5 anos, poderia estar fazendo 100 anos, ela poderia. E provavelmente vai haver alguma festa na feira falando que ela tem 100 anos. E eu digo isso, um engodo, assim, totalmente
muito maluco, vamos dizer assim, em colocar que a história conte isso, e isso não vai acontecer. Por quê? Porque a minha defesa é que aquela feira tirada da rua não é essa que está lá. Simples, Não é? pronto. Não adianta, e aí que vem, né? Não adianta o chororó da gente. Não adianta aquilo que você fala do seu trabalho, da memória saudosista. Não adianta. Mas não é. Né? Não é, não é. A gente E deveria assim, ter se atentado que isso estava acontecendo. Mas na e época. poderia ser, né, Lenita? Mas assim, parece que existe nessa gestão, existe uma gestão da feira, né? É uma coisa muito doida isso, né? Uhum. Ela renega completamente a existência da feira anterior. Quando você vai ler a plaquinha de entrada da feira, ela fala, ah, a feira, né, começou lá em 1925, papapá, papapá. Mas ela nem fala sobre o perímetro da Abrão de Lehigh. É como se ela não tivesse acontecido. Ela sempre foi lá. E é um É, absurdo, né? Não, e é um absurdo porque, por exemplo, você traz pessoas de fora. Se você pegar uma pessoa de fora hoje, for levar naquela feira, a primeira coisa a pessoa fala, ah, isso aqui para mim é um corredor de restaurante. Eu já passei por isso. Não estou inventando nada. Segunda coisa, a pessoa fala assim, se você falar isso aí que você está falando, não, mas ali está dizendo que é desde 1925. A pessoa fala, como? Como assim? Com ferro, com construção ali com poste de luz, com o toldo, como assim? Entendeu? Como? Não tem isso sem condições. contar os aspectos turísticos de estereótipo que se cria dentro das Sim, populações indígenas e dentro dos sim, pantaneiros e dentro, né? sim. Existe um dia especial, se eu não me engano, é o sábado, que um feirante se veste de pantaneiro e toca o berrante lá, se eu não me engano, às 8 horas da Mano. noite. E aí a galera fica tirando foto. Eu fico, caraca, cara, que lugar que é esse? Não tem Pantanal em Campo Então, Grande. e assim, tem várias coisas aí que tá, né? As coisas vão acontecendo assim, culturalmente, tudo que tem significado para a população, ele é aceito culturalmente. É cultura, né? Tudo que tem significado. Aí você disse no começo, tem autores que dizem, ah, tudo é cultura, tudo é memória. Eu vou muito pelo Goethe, né? Que vai nessa coisa assim, o que é cultura? É aquilo que significa algo. Então, que tenha significado para as pessoas, para uma sociedade, para uma comunidade, para uma cidade, seja lá o que for. Então, eu vejo assim, nós tínhamos um ambiente, um espaço cheio de significado, lotado, entendeu? Completo, complexo. E esse cheio de significados foi tolhido justamente para virar comércio, para virar mercadoria, por conta, então, dessa cidade que queria se transformar. Infelizmente, o que se perde desse significado, e aí eu vou dizer assim, eu ia à feira toda semana, e eu não vou à feira, não é por causa da pandemia, mas acho que faz uns 2 anos, 1 ano e meio, vamos colocar aí, e muito rapidamente que eu ia, então, tipo, se perdeu. Aquele significado, ele é transferido para outra coisa, entendeu? Para outras feiras de bairro, como você mesmo já falou sobre isso também, a abertura de feiras de bairro. Por quê? Porque o significado, ele não é tolhido pelos poderes, ele não pode ser indicado. Você não pode pegar uma Uhum, coisa e falar assim, olha, isso aqui é bonito, vocês têm que gostar disso. Não uhum. existe isso. Entendeu? Isso é uma coisa, vamos dizer, emocional, né? Que tem que vir de algum momento para que essa sociedade dê significado a isso que ela está tentando continuar. Tanto que os patrimônios imateriais registrados pelas cidades, pelo IFAM, os imateriais, eles têm uma legislação, você também sabe bem disso, mas estou falando para o pessoal que às vezes não tem conhecimento, eles têm uma legislação de ser questionado ou avaliado novamente pelo menos de 10 em 10 anos. Dependendo do patrimônio, de 5 em 5 anos. Por quê? Porque uma dança, uma festa, uma feira pode ser
uma comida pode ser muito significativa no momento e pode não ser em outro. Então, isso deixa. E o que a gente vê que as instituições, os poderes, eles querem o quê? Uma continuidade para continuar vendendo esse produto. Então, por exemplo, eu me espantei quando eu vi aquela figura, aquela estátua lá indígena, né? Quem conhece... Ai, eu tenho vergonha. Quem conhece... Então, por quê? Porque a feira, até onde eu tinha conhecimento do meu trabalho, da minha pesquisa, a feira é uma aceitação dos imigrantes japoneses, ou okinawanos, que seja. Mas a feira é uma aceitação. Porque esse romantismo do soba, que eles comiam debaixo da barraquinha, e daí não sei o que, não sei o que, isso é muito bom para falar que isso é um produto nosso agora que a gente quer falar para todo mundo comer. Entendeu? Mas, na verdade, o imigrante japonês ele sofria muito de preconceito na sociedade campograndense. Né? Que era um imigrante que ele foi para o pequeno, ele foi para o cinturão verde da cidade para comprar pequenas porções de terra para plantar. Para ter o que comer. Para plantar e o que sobrava começaram a vender. Mas assim, para fazer o que eles sabiam, mexer com a terra e tal. E muitos nem sabiam, inclusive, né? Muitos vieram de outro tipo de emprego, mas que por conta da imigração foram forçados a aprender a mexer com a terra. Então, e eles usaram depois da feira, os imigrantes, eles propiciaram, a feira propiciou para eles vamos dizer assim, uma mobilidade social. Tanto que nas minhas entrevistas, muitos dos feirantes falavam: olha, aqui antes era japonês, mas agora eu que estou aqui, né, o que não é japonês, que é dono de não fala barraca mais, dono de restaurante. Sobaria. Muitos falavam para ele assim: eu estou aqui agora porque eu comprei, porque antes era o japonês, mas o japonês formou os filhos, eles moram fora, eles foram para o Japão, para São Paulo, não sei para onde, não sei para onde, e ninguém mais quer trabalhar na feira. Então, o que acontece? Quando a feira é construída lá, com aquele pórtico, com não sei o quê, é uma estratégia de convencimento da importância dessa imigração okinawana e japonesa, né, da ilha de Okinawa ou do próprio Japão, com relação à cidade. Tipo assim, olha, vocês fizeram sucesso com a feira, agora a gente vai construir uma feira que tem um pórtico, que vai ter um soba grandão lá, que vai ter não sei o quê, que que vocês vão poder montar seu restaurante e vamos cobrar o tanto que for preciso para organizar isso. E aí, antes da feira mudar, começa-se um discurso, e aí eu gosto muito do autor, que chama Michel Foucault, que faz uma análise dos discursos, né? O discurso não é a fala, não é aquilo que... Mas o discurso é o que usa de um... É o que está atrás. É o que usa de um equipamento para microestratégia de poder, né? Microtáticas de poder. E aí começa uma história que todo mundo ouviu, e quando eu estava trabalhando sobre isso, todo mundo falava: porque a feira era suja. Porque a feira não tinha banheiro. E aí teve uma entrevistada minha, e eu falei assim: tudo bem. As pessoas começaram a falar que a feira não tinha banheiro, então ela tinha que mudar. Quantas vezes a pessoa ia à feira fazer compra, ela ia no banheiro? Porque tinha banheiro. Na verdade, existia o banheiro. Mas tinha que se vender que se precisasse não tinha e que aquilo era sujo. Que aquilo era agora sujo. essa é mais moderna, né? E a higienização é um dos fatores principais de quando se quer regular uma população, né? Se quer fazer alguma mudança de uma população de algum jeito. É falar que é sujo e que, então, agora a gente vai para o limpo. Né? Engraçado que agora, pessoal, essas mesmas pessoas que construíram o discurso da higienização são as pessoas que negam o uso de álcool e máscara, né? É uma coisa que, tipo, convém no momento ideal. Tem uma questão interessante que você apontou aí, que é a questão do IFAM. A feira está
já há longos anos tentando ser reconhecido nacionalmente como patrimônio histórico e cultural. E a parte que eu achei interessante não é que seja exatamente pelo interesse em ser um patrimônio histórico nacional, é porque eles têm interesse em fazer uma nova reforma na feira, dessa vez com uma grande barca do Japão, uma escultura imensa que cabe ali nos restaurantes japoneses, e não exatamente pela questão cultural. E aí, como eles estão tentando construir a memória dessa atual feira? Eles estão tentando fazer eventos. Teve, acho que no ano passado ou retrasado, o Dia dos Namorados, para eles tentarem fazer foto, né, para tentar falar, ó, teve gente que se conheceu aqui. Uhum, Não conseguiram construir um texto coerente, né, com a memória da feira. Se você olhar as matérias do Campo Grande News, não condiz com o que eles querem, né? E, uhum. uma, e isso, na verdade, na outra acontecia. Várias pessoas se conheciam dentro da feira. Por que será que não consegue mais haver uma relação entre as pessoas que estão nessa feira, indo na feira, e o feirante, por exemplo? Então, primeira coisa é o seguinte, quando a feira, por que a gente vai falar de alguns pontos que a feira não é mais aquela feira lá? Quem conheceu a feira anterior, a feira antiga, ela era formada de barracas, de lona, elas eram colocadas e retiradas, você bem sabe disso, que faz parte da sua história, eram colocadas e retiradas todo dia, quarta e sábado, né? Quarta e sábado, e aquele vai e vem com aquelas barracas Adorava. montadas, e depois à noite, e aí a gente veio falar, então, o caminho, voltando um pouquinho naquela outra questão, o caminho do heterogêneo era justamente aproveitar aquilo que a gente tinha de diferente. O que é que a gente tinha de diferente? Uma feira que funcionava a noite inteira, vendendo comida. Comida pra gente que saía do bar, do boteco, dos bailes, sei lá de onde quisesse. A gente tinha de diferente uma feira que misturava vários produtos. Produtos até sapato, roupa, grão, coisas a granel, igual você falou, coisas religiosas ou espirituais, espiritualistas, ou seja, ou mesmo, né, uma questão mais ligada a esse movimento, pão, todo tipo de coisa, né? E vendia coisa para fazer, coisa pronta, aquela coisa toda, né? A verdura, o legume, a O fruta, rural, né? a fruta da época, o doce, tudo. O artesanato, tantas coisas estão até falando aí. Então, primeira coisa, se muda forma e conteúdo. Voltando à outra questão que você disse da sociabilidade. Primeira coisa, a forma. Como se comia na feira antiga, na feira de rua? Você comia num banco sentado do lado de uma pessoa que você não conhecia, olhando para outra pessoa que você não conhecia do outro lado da barraca, né? Do outro lado da barraca lá, os bancos em volta da própria cozinha da barraca onde você estava Uhum. comendo. Então você pegava e falava pro cara, me dá meu espetinho aí. Ele sabia que era o seu, ele ia lá e pegava. Essa transformação, bom, falando muito com seca, né? Peraí. Toma sua aguinha. Muito bem lembrado. Eu e as minhas irmãs ficávamos nesses banquinhos de madeira de frente para o sobar. A gente sempre pedia um sobar grande dividido para três. Essa transformação já muda muito. Já muda muito. Se você pensar hoje, você sentar numa mesa só com a sua família, comer o seu sobar, você vai ter que ir embora. Você não pode ficar olhando para a cara do outro ali. Então, Uhum. isso já muda muito, muito, muito a questão de Você vê como a sociabilidade. arquitetura é uma questão influente Exatamente. dentro das relações sociais. Exatamente. E outra coisa, você comia o macarrão, a massa, o, a cebolinha, a carne que tinha sido feita a partir das 4 horas da tarde. Você não comia um macarrão que tinha ido para a geladeira, que Uhum. poderia ser congelado. Você não comia Uhum. um caldo que pode ser congelado. Porque agora não, desde 2004, quando ela muda, os tais restaurantes, eles têm freezer. Então, até isso me disseram. Pessoas do meu conhecimento assim mais chegadas falam assim, pô, até o sobar lá mudou o gosto.
Uhum. A carne, Tem uma câmara fria. Exatamente, a carne não era guardada. Se o cara não vendia ali, ele não podia guardar para vender na outra semana, né? Era tudo fresco, né? Era tudo fresco, porque geralmente os feirantes, eles também não tinham depósito. Eles tinham que levar para casa o que, né? Aquilo ali era aquelas caixas, aquelas coisas, e eles tinham que dar conta daquilo. Então não era uma coisa, vamos dizer assim. Eu falo que tudo que o capital abraça dá errado, né? Então É verdade. a feira levou um abraço do capital, levou um abração, entendeu? Do capital. É Então, por exemplo, verdade. a presença indígena na feira indígena, ela era delas venderem no chão como se fala, bacia, com jabuticaba, com pequi, com esse tipo de produto que elas traziam, né, das suas regiões, das suas comunidades, e eram vendidas ali. Essa era a presença indígena, totalmente diferente da presença de imigrantes do sul, que faziam pão, do pastel, da barraca. Era tudo diferente. E Essa questão ali, indígena é muito importante que você está colocando, porque ali na feira atual, o indígena foi caracterizado como uma pessoa sem etnia, né, pintado e tal, prostrado, carregando um sobá, como se a única coisa que interessasse na feira fosse o sobá, como e se eu eles vou não te tivessem contar, produtos, né? e eu vou te falar uma coisa. Eu já conversei com gente que atende populações indígenas, inclusive lá em Dourados. E uma das coisas que me contaram, que é super interessante, é que uma vez levaram cestas básicas aos indígenas. E eles não comiam macarrão, porque não é culturalmente deles. Eles não sabem o que fazer com o macarrão. Para eles é ruim o macarrão. Então, eles falaram assim, quando vão entregar a cesta básica, não adianta você dar uma cesta básica de gente que não é indígena, que né, de outra, sabe? Ah, não, come isso aqui, como se estivesse fazendo maior... Nossa, estamos ajudando. Então, você imagina isso aí para quem estuda, para quem escuta essas coisas, vendo uma escultura indígena com sobá na mão. Assim, o crime cultural que se faz nessa imagem é um crime cultural, isso, assim. Então, a partir de 77, Campo Grande vem criando uma estrutura de construir o passado com relação a algumas coisas que foram ganhando força. Então, por exemplo, o indígena até certo ponto não era bem visto também, né? Sempre aquele mito da democracia racial ainda está aí, né? Na nossa sociedade. E o indígena não era bem visto. De repente, fala assim, não, nós temos que valorizar o indígena. Então, junta ele aonde a gente quer gente passeando. Coloca ele para ser um dos nossos valores, né? E aí vai lá perto de Dourados ver como é que as populações estão. Aqui mesmo, em Campo Grande, ver como é que estão as aldeias, não urbanas ou urbanas, mas que você veja lá como é que está essa população. Está sendo vendido. Eu digo assim, Campo Grande tem erros grandes de percepção cultural sobre a cidade. Querem se forçar a criar alguma coisa que dá esse pertencimento, porque nós somos formados, né? Muitos vieram de fora, muita cultura aí diferente, tudo, mas quer se... E assim, dos anos 80 para os 90, até hoje, há uma batida firme em cima da tal identidade. Coisa que a gente que estuda já superou, né? A gente já pensa em identidades. A gente não pensa mais nessa coisa fixa, nessa essência. E as nossas instituições estão lá pensando nos anos 80. Em construir uma coisa artificial, né? Exatamente. Que Vamos globalize construir todos.
para esse passado ser um passado glorioso, para que nos dê orgulho, para que a gente consiga lutar por, né, pelas coisas. Então, e não é assim. Não é assim. A Existe uma cultura. coisa da Ah, gestão, inclusive, que eu acho que pode ser que tenha a ver, é o estado de negligenciar, de negligenciar a história. Eu vejo muito a situação, por exemplo, do arquivo histórico, o Arca, uhum. e os museus também, como se fosse uma gaveta da baguncinha que joga e não fecha. Talvez se os gestores tirassem um dia da sua vida para passar em cada museu e ver os seus acervos, saberiam de quantas identidades o Campo Grandense tem, né? Uhum. Como que está a situação do Arca? Até onde eu tinha frequentado para poder tirar algumas referências, o Arca já não estava mais produzindo revista, por exemplo. Não, não tá faz tempo, eu acho. Eu trabalhei no Arca, né, no Arquivo Público da cidade de Campo Grande. Eu trabalhei durante 8 meses, se não me engano. Foi antes de entrar para o mestrado. Eu fiz concurso na época, tudo. Depois, quando eu fui para o mestrado, eles não poderiam me liberar para estudar. Então, eu tive que pedir exoneração, né, desse cargo. A verdade é, eu penso assim, que investir na história, ou seja, em arquivos, patrimônios, é uma coisa de futuro. É uma coisa de Uhum. investir numa continuidade daquela sociedade para frente. E hoje a gente vive uma sociedade, aí como diz o Bauman, né, tão líquida e com tudo isso, mas muito mais preocupada no acerto da próxima eleição. No Uhum. deixar. Então, quer dizer, até é uma fala muito frequente na área política, né, nos políticos, falar assim, que não gasta com saneamento porque não é visto, por Uhum. exemplo. Então, não faço esgoto, não faço muita coisa, porque ninguém vai ver, ninguém vai falar que foi obra minha. É a mesma coisa, um arquivo, um museu, uma coisa que precisa de muito dinheiro para, né, começar a existir, para ter os cuidados, para tratar de arquivo de papel, de foto, isso dá muito custo, é uma coisa que se investe muito dinheiro. Não rende voto. Não rende voto. Eu só posso dizer isso. É uma coisa, infelizmente. Então, as lutas são assim. É o que você disse. A feira quer virar patrimônio do IFAM, porque o IFAM pode, né, liberar a grana de algum lugar, o dinheiro, para se fazer uma remodelação. E aí, quando eu olho isso para a feira, e é com muita dor, como diz no coração, que eu penso assim, estão querendo reviver esse morto. Entendeu? Porque Uhum. essa ligação social que a gente estava falando aqui, das pessoas, de sentar no modo diferente, de caminhar, a feira lotava. A feira, Nossa, né, lotava. Sábado à era a melhor noite, coisa você do ia, mundo. você ia sendo empurrado pela feira para ir passando nos lugares. Entendeu? Então, Você tipo tinha que se assim, segurar na barraquinha para encontrar as pessoas. isso eu pelo menos, nunca vi ali naquela outra feira, na Nunca. atual. Mas, na verdade, eu acho até estranho isso. Parece que a vontade da arquitetura é justamente tirar essa característica dela, né? São os bloquinhos, os quiosques, né, de box, de lojinhas, são extremamente separados um do outro para dar essa sensação de organização, né? Só que parece que dá uma frieza, aquela luz branca, aquele piso cinza, é tudo muito concreto, é Extremamente, muito, extremamente quente, né? Lá dentro, em muito. alguma Nossa, já passei época. mal comendo celular lá. E não, e lá nas barraquinhas que você está falando, nas banquinhas lá de produtos artesanais e tudo, é muito quente também aquela área ali, né? Uhum. Mas assim, é isso que eu digo, Juliana. O problema
é essa questão de se pensar para que ou por quem a feira existe, né? Então, assim, para quem ela serve? E hoje a gente está vendo que ela serve para ainda essa continuidade de cidade. Eu já levei pessoas de fora lá nessa feira, né, agora, e alguns falam assim, parece uma estação de ônibus. Uhum. Outros falam, é meio assim, né? Mas e agora? A gente, tipo, vai embora? É só isso? Tipo, porque... Tem outra questão. Eu nunca vi ou ouvi falar de uma feira em falência. Por que essa feira está o tempo todo submetida a essa situação de falência? Como que se falha uma feira? Então, esse eu não sei sobre essa questão, isso que eu estou te dizendo. Faz tempo que eu não entro na questão da feira, assim, para estudar, de novo, né, para tentar olhar. Mas eu vejo que justamente essa quebra na questão cultural é o mais importante. Por quê? Porque essa ligação da cultura com os espaços, ela é construída ao longo do tempo. Então, quando você quebra, você tira, entendeu? Esse pertencimento daquele local, você não cria facilmente. Outra coisa é que eu soube lá ainda fazendo as minhas entrevistas com as pessoas. Quando ela mudou para lá em 2004, para o ambiente construído, era proibido gritar para chamar o freguês. Uhum. Você já Tem foi em isso, alguma tem isso. feira, em algum lugar do planeta, que não existe gente oferecendo o seu produto, dando coisa para a pessoa provar? Né? Não agora, né? Época de pandemia, a gente não pode mais falar nada disso, mas vamos voltar, faz de conta que a pandemia não existe, né? Aquela coisa da feira. Tanto que o título do meu livro é de uma entrevistada que ela disse, era uma feira onde a gente ia de chinelo. E eu vou fazer, no livro eu faço toda uma incursão sobre o que era o chinelo havaiana e tal, que queria representar uma simplicidade. E isso é importante, entendeu? Então, além das barracas que a gente estava falando, você estava falando, por que tinha mais sociabilidade? Além das barracas, da arquitetônica, da forma, conteúdo, como a gente estava falando, a própria pessoa, se sentia íntima daquele ambiente. Ou seja, pertencendo àquele ambiente. Não precisava colocar uma roupa diferente. E muitos entrevistados falam, agora é de elite, agora não sei o quê, agora você não vai de qualquer jeito na feira. Né? Então, Sim. isso tudo leva as pessoas a um distanciamento. Por que tem uma escritora que eu gosto muito, a Beatriz Sarlo, ela fala sobre os shoppings mesmo, de todos os lugares do mundo. Ela fala, shopping não precisa ter muito segurança, muitas pessoas de segurança, muitos guardas, não precisa ter muito isso. Sabe por quê? Porque o ambiente repele. Sim. O ambiente do shopping, ele repele o pobre, né? O que não tem dinheiro, como diz, para comprar naquela loja. O próprio ambiente repele. A feira fazia o contrário disso. Ela ligava pela simplicidade. Sim. Então, como que se faz? Eu vi uma pergunta aí. A feirona pode voltar? Olha, teria que ser um esforço muito grande para bagunçar uma coisa que, né, para simplificar aquilo que está dando cada vez mais cara de elite, né, de poder, de coisa assim. Lenita, a gente está no nosso último minutinho. Eu vou te interromper, porque senão passa muito rápido. E é tão boa essa conversa, né? Por isso que passa rápido. E aí eu vou ter que interromper, porque senão o Instagram derruba. Só que eu queria responder essa questão de se a feirana poderia voltar. Eu, como arquiteta, e que gosto muito da antropologia e do patrimônio, da história, eu acho que haveria... 20 segundos! Acho que poderia sim, só que eu precisaria ter uma oportunidade para mudar. Um beijo! Um beijo, Lenita. Obrigada por ter vindo. Obrigada, galera que acompanhou também até aqui. Foi uma discussão maravilhosa que nossa,
Obrigada, Lenita. Você é incrível. Obrigada a vocês Que conversa também. boa. Vamos fazer Um outras. beijo. Vamos.